Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens para o primeiro trimestre de 2021 das revistas da CPAD. Você que é jovem, assine o nosso canal, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário, o seu like abençoado, ajude este canal a crescer aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar a respeito de um dos maiores personagens do contexto bíblico, um personagem extremamente cativante, uma história que nos ensina de forma sobrenatural, e nós vamos ver Deus atuando na vida deste personagem desde o seu nascimento até o dia de sua morte. Essas lições são comentadas pelo pastor Marcos Tedesco e eu gostaria de fazer uma oração, e após esta oração então iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Peço ao Senhor que visite-nos agora, toma cativa a nossa mente e instrua-nos, ó Deus, à luz da Tua palavra, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero deixar o card aqui já com todas as lições deste conteúdo. Ensina-nos a orar, e você apenas aperte o play e seja edificado, seja abençoado. Compartilhe o link desta lição no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, no seu grupo de jovens da Escola Bíblica Dominical e ajude-nos a disseminar essa semente boa, esta semente do bem. Vamos fazer as nossas leituras de hoje, então. O texto do dia está em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, que diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. A nossa síntese diz: Moisés foi um líder que se destacou pela forma como se relacionava com Deus. E o texto bíblico está agora no livro do Êxodo, capítulo de número 33, e iremos ler o versículo de número 11, o versículo 17 e 18 e o versículo 20 e 23. E o texto sagrado nos diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a rocha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Estes, pois, foram os textos que irão fundamentar a nossa reflexão desta semana, deste momento. Esta revista, ou esta lição, melhor dizendo, será ministrada no próximo domingo, dia 17 de janeiro de 2021. E nós vamos falar a respeito de Moisés, um líder de oração. Nós vamos perceber este caráter da vida de Moisés, como a sua vida de oração fez toda a diferença, e isso é extremamente importante. Falar a respeito de Moisés talvez seja um pouco redundante, haja vista nós conhecermos a história deste homem desde a mais tenra idade. Nossas crianças aprendem logo cedo a respeito deste grande libertador que o Senhor envia ao Egito para resgatar o seu povo que ali estava vivendo uma dura servidão. Mas falar de Moisés também é falar com alegria nos lábios, porque como nós aprendemos com este personagem? E eu estou certo que se você abrir o seu coração, abrir a sua mente, você também será ricamente abençoado pelo Senhor. Hoje temos 3 objetivos para esta reflexão.
O primeiro deles, identificar o efeito da oração na vida de um líder. O segundo, descrever a íntima relação entre Deus e Moisés. O terceiro objetivo busca enfatizar a importância em definir prioridades. Nós temos 3 pontos a serem abordados. O primeiro, Moisés fala com Deus. O segundo, Deus fala com Moisés face a face. E o terceiro, Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória, a sua presença. E esta lição, veja, nós falamos, pregamos ao longo do ano quantas oportunidades nós temos em estudos bíblicos, em pregações, onde nós, direto ou indiretamente, acabamos falando deste grande homem chamado Moisés. E hoje nós temos a oportunidade de dedicar um tempo para unicamente refletir a respeito da sua vida e de todo o ensinamento que podemos extrair deste homem. Ensinamento este que traz para nós, líderes, professores da Escola Bíblica Dominical, um grande exemplo de vida e edifica-nos enquanto cristão, avaliando todo o contexto da vida de Moisés. Desde o seu nascimento até o seu último suspiro, nós percebemos de forma direta uma mão poderosa de Deus agindo sobre a vida deste personagem. Então, aperte o cinto e vamos então refletir um pouco sobre a vida de Moisés, um homem experimentado. Quando refletimos então sobre Moisés, falamos sobre um homem com muita experiência nas mais diversas áreas da vida humana, nascido escravo, porque essa é a realidade do contexto bíblico. Quando Moisés vai nascer, ele e todo o povo de Israel estava vivendo um momento de dura servidão no Egito. Foi adotado por uma princesa egípcia, embora tenha crescido no Egito, foi educado por sua mãe, Joquebede. Sua mãe, Joquebede, que quando teve aquele bebê formoso, havia guardado ou escondido aquele bebê por 3 meses, mas não podendo mais fazê-lo, ela vai fazer um cesto de juncos e vai pôr, esta arca de juncos com seu filho dentro, à margem do rio Nilo, também entre os juncos onde essa criança foi encontrada. Tudo isso uma provisão direta de Deus para a preservação da vida de Moisés, que seria posteriormente um grande instrumento de Deus na terra, em especial em relação ao povo hebreu. Então ele era um homem que desde o seu nascimento ele vive aquilo que Deus provê para ele. Então ele nasce escravo, é adotado por uma princesa egípcia. Veja que coisa gloriosa, como Deus interveio na vida de Moisés. É o mesmo Deus que intervém na história de toda a humanidade. E se você crê, é o mesmo Deus que intervém na sua história, na minha história. E este Deus, ele continua capaz, ele continua hábil para fazer muito além daquilo que pedimos ou até mesmo pensamos. A nossa mente, por mais fértil que seja, é incapaz de conceber as grandezas de que Deus pode operar em relação a nós. Então veja, mora no palácio por muitos anos como membro da realeza egípcia, estudou com os maiores mestres da antiguidade, aprendeu a ciência, já era um erudito. Então sente no coração um aperto ao constatar o sofrimento do seu verdadeiro povo. Temos que salientar, isso é de conhecimento de todos, eu diria que é trivial conhecer isso, mas basta salientar que, embora ele seja adotado por uma princesa egípcia, ele continua sendo amamentado por sua mãe e ela se torna uma ama, e ela também, com certeza, jamais deixará de colocar na mente do seu filho toda a construção histórica relacionada ao seu próprio povo, de modo que ele tem essa percepção de que o seu verdadeiro povo estava vivendo em sofrimento. É por esta razão que em Êxodo capítulo 2, versículo 12, ele lamentavelmente vai tirar a vida de um egípcio que estava oprimindo um de seus irmãos hebreus. E veja que, fazendo
ou tomando esta atitude, um pouco após este evento, ele vai perceber que este fato havia sido descoberto. E o que vai acontecer? Ele vai se retirar então para o deserto e com as ovelhas e as cabras vai aprender sobre cuidado, mansidão, paciência, simplicidade. E nós sabemos, e muitos pregadores dividem a vida de Moisés em 3 etapas, e eu acho maravilhosa esta distinção, porque de fato ela se faz uma verdade na vida de Moisés. 40, 40, 40. 40 anos no Egito, 40 anos agora em Midian e 40 anos totalmente sob o serviço do divino eterno Deus. E nós sabemos que ferramenta poderosa foi Moisés na mão de Deus. Então veja, e onde inicia as suas experiências com Deus, senão veja, justamente no deserto de Midian. A Bíblia diz que ele apacentava as ovelhas do seu sogro, ou o rebanho do seu sogro Jetro, ou Reuel, né? Que era sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, o monte Horebe, o monte Sinai, Êxodo capítulo 3, versículo 1, e nós sabemos que coisa gloriosa foram as experiências que Moisés teve com Deus ali neste lugar. Achava que tinha uma vida, achava que sua vida tinha chegado ao ápice, mas estava totalmente errado, totalmente equivocado. E às vezes é importante pontuarmos isso, que às vezes nós também temos certas perspectivas a respeito da vida, a respeito de nós mesmos, que não está relacionada com a visão de Deus em relação a nós. Não se coaduna com a vontade de Deus. A nossa vontade, às vezes, se difere de forma terrível da vontade soberana de Deus. E eu quero dizer uma coisa, não há nada melhor de ver as nossas vontades, as nossas verdades sendo totalmente esmiuçadas pelas verdades divinas e pela vontade de Deus, plena sendo realizada em nossa vida. Não tenho dúvida alguma disso. Então aprendamos como, de certa forma, Moisés acabou por aprender. Talvez ele pensou que ali em Midian a sua vida ali terminaria e ele não passaria mais de um simples pastor de ovelhas. Quando nós vamos perceber, através deste ofício, através do cuidado, através do zelo para com o rebanho do seu sogro Jetro, o Senhor vai perceber este amor e também vai o Senhor se lembrar do seu povo gemendo no Egito, e o Senhor vai chamar a Moisés para uma excelente obra. Então veja, do meio da sarça, uma planta arbustiva, e esta planta queimava, mas não se consumia. Veja, o grande eu sou chama Moisés para uma excelente e relevante missão. Uma obra gloriosa estava agora o Senhor propondo para Moisés. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 10. É uma linguagem, se você percebe, direta e profética em relação ao ato conferido por Deus ao próprio Cristo, que é vir ao Egito, agora representado pelo mundo, para justamente tirar o seu povo, que aqui podemos, por analogia ou de forma simbólica, ver a igreja aqui apresentada. E isso eu creio que é de extrema relevância. Ele agora vai conduzir o povo de Israel em liberdade e segurança até a terra da promessa, até a Canaã, até a terra que mana leite e mel. O início da grande história começa entre as pragas do Egito, que foram as 10 pragas, e as constantes negativas de Faraó para as propostas, para que o povo pudesse sair e cultuar ao Senhor no deserto. E veja que as negativas de Faraó se davam justamente porque Deus endurecia o coração de Faraó. Isso parece estranho, parece até antagônica essa ideia, visto que Deus queria tirar o seu povo de um cativeiro, e o povo de Israel estava vivendo um cativeiro terrível.
Mas isso mostra também que Deus queria dar uma grande demonstração de poder, não só ao seu povo, não só a Israel, mas aos idólatras egípcios e aos seus deuses, bem como todas as nações circunvizinhas. Veja como Deus trabalha de formas que para nós e nossa mente natural às vezes temos dificuldades de concatenar tudo aquilo que o Senhor realiza. Mas é justamente essa a razão pela qual a Bíblia menciona que o Senhor endurecera o coração de Faraó por algumas ocasiões. Então veja, ele vai vivenciar com temor a abertura do Mar Vermelho. Tudo isso experiências fora do contexto comum, são extraordinárias. A água brotar da rocha, as vitórias bélicas enquanto o povo caminhava pelo deserto, um povo humilde, sem nenhuma aptidão para a guerra, e estavam agora sendo provados por experimentados guerreiros como os amalequitas. Veja, vai perceber que o Senhor estava agora preparando o seu povo e o Senhor estava garantindo as vitórias deste povo em meio ao deserto. Nós sabemos que de forma figurada a igreja também está peregrinando por este deserto para um dia adentrar a esta profética Canaã celestial. Veja, o Senhor também nos tem feito peritos na guerra e temos vencido muitas guerras e batalhas espirituais à luz do poder de Deus que operou no passado e continua operando de forma gloriosa sobre nós até os dias de hoje. Ele vê o maná sendo entregue ao povo, o maná sendo liberado por Deus sobre o povo. Ele vê a nuvem que os cobria de dia e de noite pelo desafiador deserto, e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo deserto e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Mais uma vez aqui nós vemos de forma profética uma aplicação para a igreja. A igreja também possui este revestimento para nos guiar ao longo do dia e também esta nuvem de fogo que nos guia pelo período da noite, para que a igreja também caminhe 24 horas por dia, diuturnamente, de dia e de noite a igreja mantém-se em sua marcha adiante e indo avançando até o dia glorioso onde nós seremos levados a entrar às mansões celestes. Isso é algo maravilhoso. Moisés, um homem que, mesmo vivendo tantas histórias, teve a ousadia, o privilégio de falar com Deus face a face. E eu quero usar aqui uma referência de Números, capítulo 12, versículo 6, e até o versículo 8. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas. E o texto segue e veja o próprio Deus dando este testemunho a respeito do seu relacionamento com Moisés. Isso é maravilhoso. Um povo obstinado. Na oração que estamos estudando agora nesta lição, Deus fala algo a Moisés que descrevia uma grande dificuldade para aquela missão proposta de levar os israelitas a esta terra prometida. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. Êxodo capítulo 33, versículo 3. Deus, vamos usar uma expressão bem dinâmica aqui, para a melhor compreensão possível. Deus já estava com a sua paciência fora do limite já em relação a esse povo de Israel. Deus já estava extremamente irritado com Israel e o Senhor vai categorizar esse povo como um povo obstinado. Interessante que, conceituando esta obstinação, é uma característica até boa, né? Porque obstinado, né, uma característica da obstinação, é uma característica de quem persiste, de quem insiste, de quem não desiste, de quem é persistente, mas
que não desiste facilmente de uma coisa, de uma opinião, de uma convicção, mas também, veja, todas essas características são boas, mas também é uma pessoa teimosa, uma pessoa rebelde, uma pessoa que não tem habilidade para se humilhar diante de Deus Todo-Poderoso. Veja, então esta é a forma como o Senhor está se relacionando com o povo. Veja, o que significa então obstinado na visão do pastor Marcos Tedesco, e que é uma definição corretíssima, né? Embora signifique perseverante, determinado, mas não é esse o sentido que o texto aqui quer nos dar, e não é isto que temos que extrair do texto. Na verdade, é incoerente extrair algo positivo desse texto, porque na verdade essa é uma característica no texto como algo negativo a respeito dos hebreus, que os descrevem como porfiadores, inflexíveis, intolerantes, teimosos e relutantes. Se você conhece um pouco da história do Êxodo, você vai saber que todas essas características, né, são aplicadas facilmente, dentre tantas outras que podemos aplicar também ao povo hebreu. Assim que saíram do Egito, os recém-libertos já iniciaram suas rotinas de reclamações e murmurações acerca das maravilhas que haviam experimentado de forma miraculosa. Os israelitas formavam um povo que, mesmo em meio a tantas bênçãos literalmente caídas dos céus, apenas viam o lado negativo da vida. E tem muita gente igualzinho com este conceito aí. Pode ter sido abençoado da forma mais preciosa possível, mas só abrem a boca para lamentar, para murmurar. E eu quero dizer uma coisa: isso é algo que em nada glorifica o nome de Deus, e é algo que não traz, por certo, alegria alguma ao coração de Deus. Então, gostam de valorizar as adversidades de forma exagerada, autocomiseração, faltos de fé em Deus, rebeldes, murmuradores, e tudo isso em 99% das ocasiões de forma injusta, né? E isso é muito importante que seja pontuado. Mesmo após a travessia do Mar Vermelho, o povo caminhando há 3 dias agora, adentrando ao deserto de Sur e andando 3 dias pelo deserto, na falta de água, o povo já estava querendo voltar para o Egito, já estava murmurando, já estavam querendo apedrejar Moisés, já estavam querendo perseguir Moisés. Foi de fato, a vida de Moisés de fato é um exemplo de nobreza, paciência, piedade e, mais do que isso, amor. Então, essas características que extraímos do povo de Israel, nós também temos que extrair estas boas qualidades que encontramos na vida de Moisés. Só com muita oração mesmo para Moisés vencer os desafios ali propostos. Um coração piedoso. Moisés tinha a habilidade de convencer o próprio Deus de poupar esse povo rebelde. E se você conhece o contexto bíblico, ele não faz isso apenas uma única vez, né? E você sabe muito bem daquilo que estou falando. Um líder de oração. Nos 2 primeiros tópicos estudamos acerca do perfil então de Moisés e das suas características, né? E essas características marcantes, diga-se de passagem. E se analisarmos essa combinação e a grandiosa tarefa proposta por Deus a este grande líder, vamos perceber o alto grau de dificuldade que esta missão comportava. Agora, eu quero que você abra sua mente para uma reflexão. Veja, às vezes eu me pergunto o que seria mais difícil. Veja, às vezes eu me pergunto o que seria mais difícil. E você pode me perguntar, enfim, o que você se questiona? Veja, ouvir Deus chamar e dizer: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou se né? Agora, volte para o meio da sua parentela e remova-os daquele cativeiro e o leve à terra prometida. Veja, e nós estamos reclamando, e não se ofenda, nós estamos reclamando de quê mesmo? Por isso que às vezes nós, a igreja atual, nós somos talvez o povo mais ingrato de todas as gerações
da igreja, desde a época mais remota até os dias modernos, porque nós temos como uma expressão popular a faca e o queijo nas mãos. Estamos em muitas ocasiões nos degladiando, né? Brigando entre si, querendo constituir líderes. Por que há um fenômeno? Isso não é uma novidade, não é algo atual, isso já vem já de alguns anos para cá. O famoso boom do denominacionalismo, tantas denominações espalhadas dentro do Brasil, dentro de um bairro, inúmeras igrejas, centenas de igrejas, justamente pela falta de companheirismo, falta de submissão a uma liderança, né? Por não compreender às vezes o meu posicionamento dentro do corpo, e eu preciso urgentemente identificar qual é a minha função dentro do corpo, porque uma mão no lugar do pé faz com que o corpo fique agora sem a estrutura devida. Este corpo não está devidamente ajustado, está desajustado, e desajustadamente o corpo não cresce, não progride, e às vezes muitos saem por não querer se submeter a diretrizes, a lideranças, e isso acontece todos os dias e precisa mudar. Moisés sabia do grau de importância do seu chamado e ele se submete totalmente à vontade de Deus. E nós, igreja desses dias presentes, não temos, principalmente aqui no Brasil, principalmente as igrejas do sudeste do Brasil, do sul do Brasil, algumas igrejas no nordeste do Brasil passam extremas dificuldades, no norte do Brasil, mas eu diria que muitas igrejas, né, na parte sudeste do Brasil, do sul do Brasil, nós às vezes reclamamos de barriga cheia. É importante salientar e que nós nos comportemos como igreja e façamos o nosso trabalho como líderes levantados por Deus, e que o nosso trabalho seja, à luz da vida de Moisés, também um trabalho exemplar, e que as gerações vindouras possam nos ver que aquilo que fazemos hoje seja o nosso legado para nossos filhos e para as gerações que virão. Então, diante desse desafio, somente com uma intensa vida de oração, nós estamos falando nessa classe de jovens 2021, primeiro trimestre, lições comentadas pelo pastor Marcos Tedesco. O tema é justamente ensina-nos a orar. Então veja, notadamente na vida de Moisés nós encontramos esta característica: um homem de oração, experimentando grandes experiências com Deus através desta vida de oração. Então veja, em Moisés, creio que aquilo que Paulo escreve aos irmãos tessalonicenses era uma verdade quase que plena quando Paulo diz orai. O texto de Paulo aos tessalonicenses, orai sem cessar. Perceba que Paulo está dizendo, ele poderia ter dito, na verdade, orai, instigando os irmãos tessalonicenses à oração, mas ele coloca um qualitativo à sua expressão, e ele diz orai sem cessar, ininterruptamente. Assim nós como igreja também devemos nos comportar, porque o diabo não teme alguém meramente por ele se autodenominar um cristão, mas o nosso adversário, ele teme um cristão que ora. O cristão que ora se submete plenamente a Deus, resiste ao diabo e, por conseguinte, este adversário foge de nós. Então, este é o nosso desafio, e desafios colossais não resistem ao efeito ou aos efeitos de uma vida de oração aos pés do nosso amado Deus. Você se lembra de Pedro preso em Atos dos Apóstolos, sob a guarda de 4 quaternos de soldados, mas a Bíblia diz que algo sobrenatural aconteceu naquela noite, e a motivação desta ação sobrenatural se dá na oração, ou na contínua oração que a igreja estava fazendo em relação a Pedro. O segundo ponto, Deus fala com Moisés, uma característica, fala como quem fala a um amigo, a forma de um relacionamento íntimo com Deus, Moisés tem este relacionamento com Deus. Isso é muito importante. E a pergunta que precisa ser feita: como está o nosso relacionamento com Deus?
Isso é algo que somente eu e você podemos ponderar e responder. Como está o meu relacionamento com Deus? Quanto tempo eu tenho dedicado do meu dia para este momento de oração, o meu devocional com Deus, onde eu oro, onde eu falo e ouço Deus, onde eu medito na palavra, porque o ministério cristão ele precisa estar muito bem balizado entre dois primordiais ministérios, que é o ministério da oração e o ministério da palavra, o que fez total diferença na igreja primeva apostólica, quando os discípulos agora, ou melhor dizendo, os apóstolos constituirão os diáconos e os porão sobre um importantíssimo negócio que é o cuidado, o zelo para com as coisas de Deus, e os apóstolos entenderam que havia uma necessidade de dedicar-se ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Nós precisamos estar muito bem equilibrado dentro deste parâmetro cristão, oração e palavra. Como tem sido o seu devocional com Deus? Irmãos, nós gastamos, eu poderia ter feito uma pesquisa sobre esse assunto e é algo que veio aqui agora, então não tive como fazer essa pesquisa. Mas você pode fazer uma pesquisa sobre o tempo que o brasileiro gasta, em média diária, em redes sociais. E aí nós vamos perceber o tempo que nós estamos desperdiçando em coisas infrutíferas e que poderiam estar sendo agora, de certa forma, edificados através de um bom devocional, através de um momento de reflexão e de oração. Se tem uma coisa que você tem de mais precioso, é o tempo. O tempo é aquilo de mais precioso que Deus lhe dá. Então, aprenda a remir o seu tempo, não desperdice o seu tempo, em nome de Jesus. E eu vejo que Moisés era um homem que sabia remir o tempo e ele sabia, justamente se organizar como líder e também se dedicar a um relacionamento íntimo com Deus. Então, ele é, por certo, um amigo, porque o Senhor falava face a face e é assim que nós nos comportamos com os nossos amigos. O texto também diz: conheço-te por teu nome. Nós lemos o texto de Êxodo capítulo 33, versículo 12 da nossa leitura bíblica. Moisés, em seu diálogo na busca pela presença divina, faz menção da expressão conheço-te por teu nome. Essa é a fala que faz referência a algumas passagens bíblicas, como na passagem de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, quando Paulo diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. E qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E nos revela também um fato extremamente relevante. Deus conhece os seus. O termo conhece ou conheço-te, utilizado nesse contexto, nesta chave bíblica, tem um significado muito além do que o simples conhecer. Enquanto o verbo conhecer nos remete ao ato de perceber, identificar algo, ou a existência de algo, a chave bíblica nos impele a algo além, a uma compreensão um pouco mais profunda acerca de alguém. O texto bíblico nos permite visualizar um contínuo processo de conhecimento onde Deus se inclina e percebe a vida de alguém, nas suas práticas cristãs, nas intenções do seu coração, naquilo que esse coração está comprometido, Esta relação ela é tão íntima. Veja, esta relação é tão profunda que há de fato esta unidade. Deus conhece de forma plena estes os quais ele chama de amigo e estes que ele mesmo assevera dizer que conhece pelo nome. E isso nós identificamos na vida do personagem de hoje chamado Moisés. É um dos personagens que de forma bíblica tipifica de forma quase que perfeita a pessoa bendita do próprio Cristo. Nasceu enquanto os meninos estavam sendo sentenciados à morte. Jesus, quando nasce, também uma ordem de Herodes o Grande para que os meninos também fossem mortos. Nasceu Moisés com um propósito distinto de Deus, torná-lo o grande libertador do povo hebreu no Egito. E Jesus também veio para livrar o seu povo cativo neste mundo. E eu creio que, assim como Moisés teve êxito, nós sabemos,
exatamente que o ministério de Jesus Cristo, à luz de Hebreus, né, é superior ao ministério de Moisés, e o Senhor, por certo, terá e sempre terá êxito na nossa vida. Isso é muito bom. Terceiro ponto, nos inspira e nos constrange. Quando falamos a respeito de Moisés e seu relacionamento com Deus, veja, se formos bem honestos, alguns ficam envergonhados, né? Somos impactados com o nível de intimidade alcançado, e a narrativa da própria palavra de Deus é que corrobora isso. A própria palavra corrobora. Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. E nós temos que desejar este nível de intimidade. Não é algo distante para nós. Moisés não era um homem diferente de nós. Ele era um homem tal como eu e você. E ele conseguiu chegar a este nível de intimidade. Mostra de forma clara e direta que nós também temos totais condições de chegar e alcançar também este propósito, este objetivo de relacionamento com Deus. Nós temos que querer nos relacionar com Deus. Não basta ficar aqui olhando para cima e dizendo: Senhor, vem, se relacione comigo, fale comigo. Não, né? Essa é uma via de mão dupla, onde nós buscamos e nós encontramos neste Deus este apoio, este retorno a partir da nossa busca, a partir da nossa entrega, a partir da nossa total devoção. A Bíblia diz: clamas a mim e responder-te-ei, né? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces, que não sabes. Veja, isso significa intimidade a partir do clamor. Que nós possamos nutrir este desejo e que não seja apenas algo nutrido, mas que seja algo prático na nossa vida cristã. Terceiro ponto, Moisés roga a Deus que mostre a sua presença. Esse também é uma das partes muito conhecidas da vida de Moisés. Sede por Deus era uma prioridade. Na oração que encontramos no texto estudado, né, encontramos um momento que nos ajuda a entender a própria essência deste texto, né? Porque se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés estava dizendo de forma clara, ele fala e mostra alguém que tinha clareza nas suas prioridades e consciente. Moisés tinha a consciência que Deus, ou que sem Deus era impossível ter um trajeto exitoso, seria impossível. Assim ainda continua a nossa trajetória. Paulo desejava ir para a Ásia Menor e o Espírito Santo disse: não, você não vai para a Ásia Menor. E o apóstolo Paulo, ele poderia ter ido, claro que poderia, mas o apóstolo Paulo entendeu aquilo que Moisés já havia entendido há muito tempo. Se quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, do que adianta eu ir e saber que aquele que é fiel para cumprir e para fazer não está junto, não está agora corroborando aquilo que falo, as minhas orações, os meus pedidos? Então o apóstolo Paulo entendeu, e naquela mesma noite ele teve uma visão e um sonho de um varão clamando: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Isso é um exemplo de alguém que sabe quais são as suas prioridades. E as prioridades é dependência de Deus. É entender que se Deus não for, eu também não irei. É entender que se Ele disser vai, eu devo sair imediatamente, porque aquele que faz a boa obra, aquele que é fiel para cumprir, para concluir esta boa obra, é Ele que está dando a ordem. Então não tenha medo, levante-se e vai, entenda, faça essa oração. Como Moisés fez, você tem liberdade para isso, e diga: Senhor, se tu não estiver nesse negócio, eu vou parar imediatamente. Eu preciso ter a convicção de que o Senhor está adiante de mim. Talvez os nossos erros, os nossos êxitos são tão menores do que um líder como Moisés, justamente porque às vezes nós somos muito autoconfiantes, soberbos, orgulho, e às vezes pensamos ser muito aptos e queremos depender menos de Deus. O segredo é depender mais de Deus e confiar menos em nós mesmos. É o conselho desta reflexão de hoje, eu não tenho dúvida disso. As nossas prioridades
precisam estar claras e Deus precisa encabeçar tais prioridades. Moisés, quando ele clama para que visse a glória de Deus, ele estava dando uma demonstração clara de que queria mergulhar de cabeça na glória e na presença e no conhecimento a respeito de Deus. Ele já havia conquistado uma nova oportunidade para o povo murmurador e teimoso, mas não estava satisfeito. Ele queria uma experiência ainda mais profunda com Deus. Ele orava, ele pedia, tinha uma prioridade inegociável a presença de Deus. A presença de Deus era aquilo de mais importante. Eu tenho certeza que por mais que ele quisesse entrar na terra da promessa, eu tenho certeza que quando Deus designou que não, ele se contentou por saber que ainda que não estivesse entrado na terra da promessa, mas ele já tinha experimentado o melhor de Deus em relação à sua vida. E isso é suficiente, é razoável que também seja suficiente a nós. Então, qual é a sua prioridade? Onde você tem colocado o tesouro, ou qual é o tesouro da sua vida? Haja vista em Mateus capítulo 6, versículo 21, a Bíblia diz que onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Onde o seu coração está aplicado de forma preponderante, eu quero dizer que ali este é o seu tesouro. Então, veja muito bem o que tem buscado e qual é a sua prioridade. Quando nós percebemos, Deus vai permitir que ele tenha e ele viva essa experiência vendo o Senhor pelas costas. Uma porção da glória de Deus é revelada. E essa expressão, me verás pelas costas, nesse enunciado revela um significado totalmente diferente do dito popular, que muitos têm falado. Um pouquinho das costas foi muito superior ao que Moisés suportaria acerca da glória de Deus. Mas já foi suficiente para nos ensinar uma lição preciosíssima acerca da verdadeira adoração e o desejo pela presença de Deus. Vamos entender então melhor um pouquinho essa história nas linhas que seguem, no texto que segue agora, naquilo que eu quero lhe dizer agora. Deus deseja, e eu não tenho dúvida disso, que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. O tabernáculo foi construído justamente para que Deus habitasse no meio do seu povo. Nós temos um Deus que é soberano, imenso e que deseja se relacionar comigo e com você. Veja, que Deus precioso é esse que temos. Então ele deseja esse relacionamento íntimo e sério com Ele. E são várias as passagens bíblicas que evocam esta verdade, que demonstram essa verdade. Jeremias 33:3, como citei há pouco, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Também João 4:23, João 10:27, Salmos de número 3, verso 4. Precisamos, pois, estar atentos à voz divina. Moisés pede a Deus que lhe mostre sua glória num sinal destemido, porém respeitoso do profundo anseio pela presença divina. O líder é advertido sobre esta dimensão da glória de Deus e os efeitos que esta glória poderia causar caso fossem contempladas por ele. Mas o falível homem tocou de forma tremenda o maravilhoso Deus. Veja, o homem dizendo com toda honestidade: Senhor, permita-me ver a tua glória. Este Deus tão grande se sente comovido pelo desejo genuíno do coração de Moisés, de modo a permitir que ele tenha grande experiência, ele queria sentir Deus em toda a sua magnitude. Deus, movido por tamanha ousadia, buscou uma forma de permitir, então. É Deus que diz: olha, eu vou passar, vou cobrir o seu rosto e depois descobrirei o seu rosto e você me verá pelas costas. É Deus que vai criar um meio, uma forma. Veja, Deus deseja suprir aquele anseio do coração de Moisés e Deus vai bolar uma forma, Deus vai criar uma estratégia para que Moisés tenha essa experiência gloriosa, como por certo fora. E ele também tem este mesmo princípio em relação a mim e a você. Ele também cria meios para que eu e você sejamos abençoados. Você crê nisso? Você crê de verdade nisso? Uma vida de oração é sinônimo de entendimento a respeito do que foi dito e é sinônimo de que você também deseja ter este
ou esta experiência um pouco mais íntima com Deus, e Deus se alegra quando você assim demonstra. Esta é a nossa lição de hoje. Falar sobre Moisés é algo maravilhoso. Então busquem ao Senhor, entregue-se de corpo, alma e espírito à presença deste Senhor tão maravilhoso. E assim como ele ouviu Moisés, assim como ele supriu o maior anseio de Moisés, que era perceber a glória de Deus, né? Esta profundidade, Deus pode suprir em nós através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida aí, em nome de Jesus. Se você ficou até agora, muito obrigado pela sua paciência e audiência. Que você possa se inscrever neste canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like abençoadíssimo, que nos motiva muito. Cada like que você dá é um glória a Deus que eu dou do lado de cá. Que Deus possa continuar abençoando então a sua vida, a sua casa. Ajude-nos a disseminar essa semente preciosa aos corações que estão carentes, e que o Senhor possa ser glorificado através da nossa vida. Que o Senhor abençoe a cada um. Ó Deus, é o nosso pedido agora e o fazemos em nome de Jesus. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.